Mistérios sanguíneos. Num nível biológico básico, as mulheres são diferentes. Nós temos um ciclo lunar. Esse ciclo lunar interior ou ciclo menstrual afeta nossa energia, nossas ideias, nossas emoções e é a matriz da nossa própria natureza. A Lua e o nosso próprio ciclo lunar interior estão intimamente relacionados com a criatividade. Para ter acesso a esse nível dentro de nós mesmas, devemos em primeiro lugar reconhecer que é de fato um mistério sanguíneo que deve ser abordado como uma atitude religiosa. A característica de mistério da Lua, por ser velada e oculta, também é, na minha opinião, um aspecto essencial da natureza feminina. Quando nos submetemos conscientemente à necessidade interior da nossa vida instintiva, nós nos tornamos mais singulares, mais verdadeiras conosco mesmas. É a nossa alma feminina, aquela que não pode ser negada. O início do ciclo é como uma lua crescente que vai aumentando, fabricando estrógeno. Há sentimentos de iniciação, construção, energia, forte desejo sexual, uma disposição de ânimo exterior ascendente. No meio do ciclo, a ovulação, época da lua cheia, o sentimento erótico está no auge, realçado por uma poderosa receptividade, tensa de desejo. As mulheres sentem-se bem, confiantes e fortes. Os níveis de estrógeno são altos e os níveis de progesterona aumentam rapidamente. Psicologicamente, há uma intensificação das tendências receptivas que representam uma preparação para a gravidez. É uma boa época para se trabalhar em projetos iniciados anteriormente. Boa época para se estabelecer relações. Então, de repente, uma semana depois, os níveis de estrógeno e de progesterona declinam rapidamente e o lado escuro da lua desce sobre nós. As mulheres sentem tensão, raiva. Os estrógenos estão em ascendência. Depressão, desespero, raiva e temores de mutilação são abundantes. Todas as forças primitivas estão sobre nós e dentro de nós. É época de afastamento, de recolhimento e introversão. Época de mergulhar em si mesma. Essa introversão, a ida para dentro do self da pessoa e o afastamento de um sistema de valores masculino ou patriarcal pode ser uma época de auto-restabelecimento, criatividade e espiritualidade. É uma época de mistérios femininos. A mulher pode se retirar e trabalhar naquilo que é necessário para o próximo giro da roda. A mulher que está conscientemente ligada ao seu ciclo lunar interior continua a trabalhar, a relacionar-se com os outros e a viver sua vida, mas estabelece a ligação a partir de um lugar diferente, mais escuro, mais profundo. Trata-se de um evento cíclico necessário que ocorre naturalmente, que é biologicamente determinado e culturalmente benéfico. Reestabelecer relações com os mistérios sanguíneos da própria natureza feminina instintiva une a mulher a si mesma, à condição humana e à deusa interior. Mães e filhas. Poderíamos dizer que toda mãe contém a filha em si mesma, que toda filha contém a mãe e que toda mulher se amplia para trás em sua mãe e para frente em sua filha. Essa participação e essa mistura dão origem àquela incerteza peculiar no que diz respeito ao tempo. A mulher vive no início como filha e depois como mãe. Uma experiência desse tipo
oferece ao indivíduo um lugar e um significado na vida das gerações, de modo que todos os obstáculos desnecessários são eliminados do caminho, na correnteza da vida que deve fluir através dela. Ao mesmo tempo, o indivíduo é salvo do isolamento e devolvido à inteireza. Hetairas, Amazonas e Médiums. O oposto da característica da mãe é a hetaira, descrita por Tony Wolff. A hetaira é geralmente a filha do pai. É aquilo que nos tornamos quando temos um complexo materno negativo e queremos ser qualquer coisa, mas não como ela. A mulher hetaira faz despertar a vida subjetiva individual em si mesma, transmitindo um sentido de excepcionalidade e valor, às vezes inspirando os outros a realizar coisas maravilhosas. A mãe e a hetaira são os arquétipos mais famosos, mais evidentes e mais culturalmente aceitáveis do feminino. São polos opostos da característica Eros do feminino. A mãe se relaciona com as pessoas de modo coletivo, enquanto a hetaira se relaciona de modo individual. No outro eixo, o dos valores não pessoais, encontram-se a amazona e a médium. A característica amazona está presente na mulher na medida em que ela funciona independentemente e encontra prazer naquilo que faz e realiza. Sua personalidade frequentemente é formada em seu bom relacionamento com a mãe e no encorajamento do pai ou do ânimos da mãe. Essas características de independência, orgulho das realizações e um sistema de valores essencialmente feminino são difíceis de se encontrar na nossa cultura, embora esperemos que isso esteja mudando. Para o tipo de mulher amazona, o feito predomina, mas ele sempre vem do ser. Psicologicamente, para uma mulher desse tipo, o perigo é ser tiranizada pelo ânimos do poder, adaptando seu sistema de valores e perdendo sua perspectiva essencialmente feminina. Esse ânimos de poder talvez apareça sob a forma de um homem, que é um líder carismático, de uma ideia ou de um sistema de crenças ou de uma companhia ou corporação. A grande enfermeira do filme Um Estranho no Ninho é um exemplo da mulher tipo amazona possuída pelo ânimos, não desenvolvida, inconsciente. O último dos 4 tipos é a médium. Como diz Tony Wolff, a mulher medial está imersa na atmosfera psíquica do seu meio ambiente e no espírito da sua época, mas acima de tudo no inconsciente coletivo e impessoal. É essa característica medial em nós mesmas que nos coloca em contato com um profundo abismo lunar do feminino. Essa qualidade de mediadora é essencial em nossos relacionamentos com as outras pessoas e em nossos relacionamentos com ideias e pensamentos. Aquilo que chamam pensamento feminino, intuição feminina, pensamento empático, consciência difusa ou uma voz diferente é o modo de conhecer baseado nessa característica mediúnica do feminino. A mulher individual que funciona primariamente como tipo mediúnico deve ser consciente e ter um forte ego feminino para canalizar a terrível responsabilidade de estar em contato com esses conteúdos psíquicos. Quando a estrutura do ego é fraca, o tipo mediúnico de mulher pode ser violentado pelo que ela vê e torna-se psicótico. O arquétipo da médium é ainda mais importante para as mulheres em seus relacionamentos consigo mesmas, ou seja,
em sua própria jornada psicológica em direção à inteireza. De muitas maneiras, a deusa Hestia é uma imagem da alma mediúnica para as mulheres. Ela é médium, assim como Deméter é mãe. A necessidade de ser verdadeiro consigo mesmo tem uma significação prática particular para as mulheres, que são convocadas para atender às necessidades dos filhos, do marido, dos amantes e dos outros. Tenhamos em mente que Hestia era a primeira das deusas, lembrada antes e depois de cada refeição, e sempre presente no centro da casa. Sua primazia e onipresença apontam para sua necessidade e centralidade no desenvolvimento espiritual de uma mulher. A mulher que é autêntica em relação à sua própria alma feminina pode ser conduzida à experiência do Hieros Gamos, o casamento sagrado. Irmãs e sombras. O aspecto feminino da divindade foi suprimido por muito tempo. Em épocas recentes, tem havido um retorno à deusa, refletido na maior aceitação cultural dos métodos de saúde holísticos, na alimentação natural, na proteção ao meio ambiente, na experiência mística e espiritual e nos modos de pensamento e expressão não lineares e cíclicos. Tem havido uma revalorização do feminino e já iniciamos um processo de aceitação que vem do self feminino. Já começamos a conhecer uma espécie de irmandade que cura e alimenta, abraça e aceita. As mulheres também aprenderam que a cura profunda vem de sua conexão com o self feminino ou com a deusa, o lado feminino de Deus que reside dentro de nós. As mulheres descobriram que podem atrair o olhar desse self feminino espelhado nos olhos de outras mulheres, amigas e irmãs. Nesse sentido, mesmo nossas mães se tornaram nossas irmãs. As irmãs tornam-se mães e as mães tornam-se irmãs nesses relacionamentos e processos. As mulheres servem de mães de espelho e de irmãs umas para as outras, alternadamente e às vezes as duas ao mesmo tempo. Trabalhar para fazer irmãs e curar a inteireza dos aspectos da própria sombra é algo que pode ser feito num nível exterior, com amigas e às vezes até mesmo com inimigas, e num nível interior, quando encontramos nossas sombras femininas em sonhos. Frequentemente, esses aspectos inaceitáveis e não vividos da personalidade são exatamente aquilo de que precisamos para resolver um problema, preencher uma lacuna ou para nos tornar capazes de nos mover para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Ao relacionar-se com uma irmã sombra, use as palavras mágicas de necessidade e do sentimento. Lute com isso. Tente conhecê-la, ela, seja você. O resultado será a integridade. Criatividade e realização. A realização é o trabalho do ego e a criação o trabalho do self. Ambas, para as mulheres, são femininas no seu ritmo, no seu processo, no seu método e no seu estilo. O trabalho das mulheres geralmente é individual e original. O processo criativo dirigido pelo self feminino, o doador de vida, a matriz e o nutridor, atrai tanto o aspecto transformador como o aspecto maternal do feminino. A criação tem fortes paralelos com a concepção, com a gestação, o nascimento e o cuidado com o bebê no mundo físico, enquanto a realização
tem como base o relacionamento com o ânimos, que resulta num ego feminino forte e bem resolvido. Descobrir como transcender o eixo ego feminino e self é a jornada da individuação para as mulheres. A feiticeira e a sabedoria. A feiticeira é o arquétipo feminino desprezado e rejeitado. Somos todas um bocado feiticeiras, cada uma a seu modo, já que tudo o que é rejeitado e desprezado no arquétipo feminino e reprimido em nós, torna-se sombra ou algo pior. Lilith representa esse feminino em nós que é reprimido. O modo como lidamos com a feiticeira que há dentro de nós é extremamente importante. Está certo ceder ao mau humor da feiticeira. Isso significa ficar sozinha, provavelmente na sua própria casa, no seu lugar especial dentro dela. Ficar chocando, meditando e prestando atenção ao seu processo. Costurar, fazer crochê, bordar, cozinhar, pintar, escrever, fazer música, dançar, sonhar, ler, fazer planos, fazer as unhas, passar horas banhando-se, ungindo-se, pintando-se. Se pudermos aceitar essas necessidades em nós mesmas e se pudermos aceitar nossos sentimentos de rejeição e vingança, então estaremos no caminho da integridade, num nível mais prático, quando nos conscientizamos de nossos motivos, necessidades e sentimentos, quando os aceitamos, os poderes da feiticeira são muito mais eficazes. Trata-se de aceitar a sua natureza de Lilith, suas necessidades, seu lado sombra. No nível individual, toda mulher carrega na sua sombra os aspectos negligenciados, rejeitados e exilados do feminino, mas num plano cultural mais amplo, num plano arquetípico mais profundo e num plano transpessoal mais elevado, o lado feminino de Deus precisa ser redimido a fim de trazer a cura, a integridade e o equilíbrio para o planeta e a humanidade. As mulheres antigas e modernas são, por natureza, vinculadas a um ciclo lunar, às pessoas, ao trabalho e ao self. Nós estamos mergulhadas na vida, a um processo interminável. Agora eu sei porque Penélope tecia durante o dia e desmanchava o trabalho à noite, enquanto Ulisses viajava pelo mundo. Dizem que era para manter seus pretendentes à distância, mas eu sei que era o seu próprio, o nosso próprio interminável processo que a ocupava. Não existe uma definição completa da mulher. Uma mulher é uma experiência e uma energia feminina que tece, que é tecida, que é desfeita e que se movimenta.